1 Samuel, capítulo 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e os seus homens marcharam atrás com Aquis. Então, os comandantes filisteus perguntaram: "O que é que esses hebreus estão fazendo aqui?" Aquis respondeu: "Esse é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul, e desde o dia em que chegou, não ouvi fazer nada errado." Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: "Mande esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre em guerra conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Aquis chamou Davi e disse: "Juro pelo Senhor, o Deus vivo, você tem sido fiel a mim, e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nessa batalha. Não encontrei nada de errado em você desde o dia em que chegou até hoje, mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a esses governadores." Davi respondeu: "O que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então, por que não posso ir com você, que é o meu patrão, o meu rei, lutar contra os seus inimigos?" Aquis respondeu: "Eu sei disso e o considero tão fiel quanto um anjo de Deus, mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo de amanhecer." Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filisteia, e os filisteus subiram para Jezreel. 1 Samuel, capítulo 30. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclague. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram até ficaram sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falaram até em matá-lo a pedradas. O Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: "Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus." E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: "Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los?" Deus respondeu: "Vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros." Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens, e os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam num campo um rapaz egípcio, e o levaram a Davi. Deram ao rapaz água, comida, figos secos e 2 cachos de passas, que havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: "Quem é o seu dono? De onde você é?" "Eu sou egípcio, eu sou escravo de Amalequita." Respondeu ele: "O seu dono
me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Merititas e a região do sul de Judá e o território do grupo de famílias de Calebe e queimamos a cidade de Ziclaque. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer em nome de Deus de não me matar, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens, e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então, os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: esses animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado para trás no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e o dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou, nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou para trás com a bagagem deve receber o mesmo de quem lutou na batalha. Davi fez dessa ordem uma lei e, até hoje, ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclaque, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica no sul de Judá, Zatir, Aroer, Sifimote, Estemoa, Racal, Ormá, Orazã, Atasse, Hebron e também as cidades das tribos de Jerameelitas e os dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. 1 Samuel capítulo 31. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadad e Malquizua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram naquele dia Saul, seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam do outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Todos os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para a sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo.
Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Betesã. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube o que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegarem a Bet-San. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram 7 dias.